Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês de forma grandiosa. Bom, o tema que quero abordar é justamente um tema que eu tenho a percepção que ainda muitos dentro da igreja do Senhor Jesus, que fazem parte do corpo de Cristo, ainda têm dificuldades ou não compreenderam essa fé, que é relatada em todo o capítulo 11 pelo autor do livro de Hebreus, onde ele dá exemplos de fé e principalmente no versículo 6 do capítulo 11, onde ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que fé é essa? Que ele abre no versículo 1 dizendo que é a fé. O que é fé? E é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E algo me chama muita atenção, é que a gente vê sendo relatada os heróis da fé, em todo o capítulo 11. Mas me chama a atenção a fé relatada de Abraão, que é o pai da fé, e que diferentemente de todos, ele não tem um grande feito extraordinário. Ele não orou e parou o sol. Ele não orou e fez a sombra do sol retroceder. Ele não orou e choveu ou parou de chover. A gente vê ele sendo retratado como pai da fé. E na minha visão, no meu entendimento, é justamente por ele ter essa percepção da fé que agrada a Deus que o tornou o pai da fé. E a gente pode ver isso no versículo 8, quando o autor diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ora, Deus chama Abraão para um lugar que Abraão não tinha conhecimento. E o versículo aqui diz justamente isso, e saiu sem saber para onde ia. Esse foi um chamado a um cara que vivia ali rodeado de imagens, de escultura, imagens de ídolos, de outros deuses, e ele larga tudo isso, ele larga o anseio da sua família, de viver ali numa tenda, cercado, limitado, para ter uma visão ampla e poder alcançar por herança essa terra. Para isso ele precisava sair para esse desconhecido. E aí que eu acho que é um ponto que muitos erram. Paulo vai abordar muito bem em Romanos, em Coríntios, relatando o que parece que muitos ensinam dentro das igrejas de forma errada, se baseando a fé naquilo que se vê, naquilo que se pode alcançar, daquilo que você tenha a percepção, que você pode tocar. Como assim, Renato? Se o versículo 1 do livro de Hebreus fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, e você está falando que as pessoas foram ensinadas pelas igrejas a terem uma fé naquilo que estão vendo, naquilo que é visível, daquilo que é alcançável, daquilo que elas podem esperar, sim! E é justamente essa confusão que muitos fazem hoje dentro das igrejas, porque elas acham que é essa fé simplesmente que agrada a Deus, que fazem com que elas possam chegar até a Deus. É simplesmente pelo fato dela ter a fé para conquistar um emprego, pelo fato dela ter uma fé para alcançar uma casa, pela fé para ver algo acontecendo na sua vida. E não é essa fé, não é essa fé, tanto que no versículo 6, onde fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Você já viu Deus? Abraão viu Deus? Ele cresceu ali no meio, vendo imagens de um Deus que o pai dele produzia.
mas ele simplesmente saiu para atender um chamado de um Deus que ele não viu, que ele ouviu a voz e creu que ele existia, e creu que ele era galardoador daquele que o buscava e o atendia. Tanto que Paulo vai relatar justamente, e conflitando com essa fé que muitos passam, em Coríntios capítulo 15, versículo 19. Ele começa a relatar. São dois pontos aí que eu quero abordar agora nesse momento. Que em 1 Coríntios 15, 19, ele fala assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é por isso que nós temos atentado para muitas pessoas frustradas, desesperançosas, abatidas, porque justamente a fé delas, que elas dizem ter, se baseia somente nessa vida, por coisas que elas possam alcançar, que elas possam tocar, porque não é aquilo que elas possam ver, a coisa concreta, então que ela pode alcançar. E é por isso que quando ela enfrenta um problema, ela passa por uma adversidade, por uma dificuldade, ela fica abatida. Por isso que o texto diz que somos os mais miseráveis de todos os homens, porque não teve o entendimento dessa fé, que realmente agrada a Deus. Por isso que Paulo, no outro ponto que eu quero abordar, fala no capítulo 8 de Romanos, no versículo 24, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? É aí que me chama muita atenção. E a gente pode fazer até um comparativo com Abacuque. Ele é um livro que vai relatar toda a dificuldade que Judá, o Reino do Sul, estava enfrentando. E ele era contemporâneo de Sofonias, de Ezequiel, de Jeremias. E eles estão ali anunciando a vinda dos babilônicos, que iriam sitiar Jerusalém, Israel e Judá. E com toda essa dificuldade que estavam enfrentando, é aí que a gente vê a diferença da fé que agrada a Deus e a fé que não causa nenhum efeito da fé em Cristo. A diferença da fé baseada somente nas coisas dessa vida e aquela que não está baseada somente nas coisas dessa vida. Tanto que no capítulo 3 ele relata essa diferença, e a gente pode ver essa diferença relatada quando ele diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gada, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E é aqui que está a resposta para você, que de repente está enfrentando uma dificuldade em qualquer área da sua vida. Abacuque aqui relata toda a dificuldade que possa acontecer. A figueira não florescer fruto, quer dizer mantimento, condições favoráveis para poder ter uma vida digna. Mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, porque o propósito da vinda de Cristo foi primordial para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é esse o propósito da fé. E o que eu te chamo, meu irmão e minha irmã, a atentar, que nesse mundo nós vamos passar por aflições, mas ele nos chama para não turbar o nosso coração, não deixar que o nosso coração se turbe, porque ele foi para a casa do Pai preparar a morada para cada um de nós. Mas para isso, você precisa ter essa fé. Para isso, você precisa crer, se aproximar dele e crer que ele foi fazer essa casa, essa morada para você. Porque você não vê, ninguém viu, ninguém sabe. E como Abraão
sair para uma terra que nem ao menos você viu, nem você sabe onde que é, onde que fica. Você tem essa fé? Para mesmo diante de tudo que você possa estar enfrentando, que muito mais do que essa vida pode te oferecer, que aquele que te chamou é galardoador para te oferecer muito mais, e algo muito maior do que qualquer coisa que essa vida possa te oferecer. E eu quero finalizar justamente com um texto que Paulo relata perfeitamente ao meu modo de ver assim. 1 Coríntios 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são essas que Deus preparou para os que o amam. Então, meus amigos e minhas amigas, creia que Deus está preparando algo que o seu olho e nem olho algum viu, que o seu ouvido e nem ouvido algum ouviu, e nem subiram ao coração de nenhum homem. Essas são as coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Mas para isso, você precisa ter a fé que produz justamente esse desejo. Essa fé que faz você acreditar naquilo que você não vê, naquilo que você não ouviu, naquilo que não subiu ao seu coração. E o chamado para uma terra que você não sabe onde fica. É a fé que eu chamo de fé salvadora. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se essa mensagem edificou a sua vida e você quer que edifique em outras vidas, compartilhe, curta, comente aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e a família de vocês de forma grandiosa, em nome do Senhor.